Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai fazer a cobertura e um resumo do julgamento do Didi que está acontecendo em Nova York, tá? Eu fiz um resumo de algumas notícias para vocês e estou aqui tomando meu cafezinho expresso enquanto a gente vai conversar sobre esse assunto. Então, vamos lá, meu povo, vou colocar a gravação de tela aqui para vocês. Poderem ver também, né? Então vamos lá. No terceiro dia de julgamento foi o dia que a Cassie Ventura, né, a ex-esposa lá do Sean Combs, deu as declarações dela. E ela falou sobre aquelas festas sexuais que eles participavam, que ela basicamente era explorada, era obrigada a ter relações sexuais com homens, né, homens, garotos de programa, que eles contratavam nas cidades que eles iam, em outras cidades. E eles praticavam isso às vezes na casa do próprio Didi, às vezes eles praticavam isso em hotéis, e sempre com muita violência, às vezes depois desses freak-offs, né, depois que ela era obrigada, a Cassie, a ter relações sexuais com homens, vários homens, e ela não queria participar daquilo, e depois de ter que durar várias horas, né, aquilo, enquanto o Didi gostava de assistir, tipo um voyeurismo, né, ela ainda, muitas vezes, ainda apanhava depois de que participava daquilo tudo. Então eu acho que era um horror dobrado. E aí, segundo a Aventura, né, essas festas aconteciam em várias cidades, né, nos hotéis e tudo envolvendo a violência, como eu falei, e também drogas como MDMA, né, que é aquelas drogas sintéticas que dá uma sensação de prazer e bem-estar, aumenta a sensibilidade do corpo humano quando a pessoa está debaixo do uso desse tipo de droga. E ela relatou também que o Didi obrigava a Cassie, né, a tomar o Viagra, que é algo desenvolvido para homens, não para mulheres, mas ele falava que dava sensibilidade, então ela era obrigada a fazer o uso, né, junto com as drogas desse tipo de medicamento. Além das práticas abusivas também que ela sofria, ela também, em 2016, que tem a filmagem, vocês já devem ter visto aí na internet, uma filmagem que tá em vários canais do YouTube, até canal de televisão também. Ela saiu, ela não aguentava mais, ela saiu, ela tentou escapar desse freak off, ele foi atrás dela só de toalha e pegou no pescoço dela, enfim, foi uma coisa horrível. E depois disso, ele teria oferecido dinheiro para os seguranças desse hotel. E pelo que eu fiquei sabendo, que eu vi as pessoas comentando, né, o pessoal, os seguranças do hotel, eles pegaram o dinheiro, mas guardaram a filmagem. E depois eles entregaram à CNN. Então é por isso que essas filmagens existem. Estão aí até hoje, que foi um ponto, né, a favor do julgamento, um ponto a favor aí para a promotoria e para a Cassie. E aí, depois disso, depois dessa agressão toda, ela foi obrigada a retornar, minha gente, para participar dessa festa aí, dessa suruba aí, que, enfim, né? Que a gente sabe que é muito mais do que uma suruba, né? Isso aí, existem pactos satânicos por trás de tudo isso. A gente sabe que todo pacto que é feito, né, satânico, ele envolve sangue, envolve relações sexuais, envolve comida, envolve outras coisas, né, que estão ali. Então não é só falar, é muito mais profundo do que isso. E ela disse que quando tinha esses encontros, o Sean Combs, ele ditava todos os detalhes do encontro, as posições sexuais, né, os atos sexuais. E 2 coisas que eu queria destacar: a questão do uso do óleo do bebê, que todo mundo ficou em choque, né, do que seria isso, para que aquela quantidade enorme de óleos de bebês, enfim. E aí ela disse que é porque ela tinha que passar aquilo para ficar com o corpo todo brilhando, porque ele queria que ela ficasse com o corpo brilhando. E aí, quando ele achava que estava muito seco, ela tinha que passar de novo esse óleo, aí usava em torno de 10 óleos de bebê aí por free coffee aí, né. E ela até falou o tamanho da embalagem, que era aquela em tamanho large, né, que é grande nos Estados Unidos. Gente,
Estados Unidos, quando é large, entendeu? Quando fala que é grande, que o nosso grande é diferente do grande deles, entendeu? Então devia ser realmente um negócio, né, bem grandão, uma embalagem enorme aí de óleo que ela tinha que ficar passando para poder agradá-lo. E outra coisa também que ela falou em relação às punições financeiras dos acompanhantes. Então, se aquele acompanhante ejaculasse antes daquilo, que havia sido combinado com o Sean lá, Diddy, né, enfim, ou como ele gostaria que fosse e tudo mais, o acompanhante não recebia a quantidade de dinheiro que ele, receberia se ele tivesse agradado aí, né, o contratante, vamos dizer assim. Outra coisa também que ela falou, que eles usavam pseudônimos, né, perucas e tal, para tentar, né, esconder quem eles eram. Então, pseudônimos, né, ela e o Combs usavam para tentar esconder a identidade. Também tinham várias fotografias que ela mostrou de machucados, né, que ela sofreu ao longo desses 11 anos que ela ficou com ele. E tudo isso foi apresentado lá no tribunal como prova. Outra coisa também que ela participava dos freak-offs que a gente, né, já falou sobre as ameaças, né, chantagens, porque quando ela não queria participar, ele ameaçava, divulgar as imagens, né, enfim, porque ele filmava, né. Claro, ele queria filmar para poder ter algo para usar contra ela, caso ela quisesse se separar, caso ela quisesse parar ou ir na delegacia. E aí uma coisa que gente, isso daqui me deixou muito mal, porque quem já teve infecção urinária sabe o que eu tô falando. E ela chegou a relatar que ela tinha infecções urinárias crônicas, gente, crônico. Com certeza devido, né, essa força que ela tinha que fazer, né, das relações sexuais, enfim. E aí, como era isso era constante, ela não conseguia nem tratar, já tinha que fazer de novo. Então ela tinha uma infecção urinária crônica. Meu Deus, isso aqui é uma coisa horrível. Quem já teve ou quem tem sabe o que que eu tô falando. Infecção urinária é uma coisa horrível. E o que que ela fazia pra como ela não conseguia tratar, até porque ia voltar, né, devido àquilo que ela estava vivendo, ela fazia uso de remédios fortíssimos para poder não sentir a dor da infecção urinária. Então ela estava praticamente se drogando, né, pra não sentir essa dor, e depois que o remédio passou a não fazer mais efeito, remédios fortíssimos, ela passou a usar drogas, para não sentir a dor da infecção urinária. Gente, isso daqui sério, isso aqui partiu meu coração. Que ponto, né, essas coisas chegaram. E outra coisa também que foi muito chocante, né, que ela contou no julgamento, que ela tinha feridas na língua, porque ela era obrigada a fazer, né, oral por horas, né, enquanto ele o Sean Combs lá, o louco, né, o endemoniado não falasse pra parar, não podia parar. Então ela tinha feridas na língua e depois ela não conseguia se alimentar direito. E aí depois nem tratava, já estava de outro freak off de novo, porque pelo que eu entendi era semanal o negócio, então ela nem conseguia tratar aquilo que, né, enfim, que tinha acontecido. E aí ela tinha até esse problema de alimentação também. Aqui em 2016 foi aquele vídeo que eu falei, né, da agressão. Essa parte aqui eu já falei também dos vídeos comprometedores que ele usava para poder chantageá-la. E teve uma vez que quando ela tinha 28 anos, ela depois eu vou falar do acordo ali em cima. Quando ela tinha 28 anos, ela saiu para poder comemorar o aniversário dela, sem ele, saiu para acho que foi para um bar, tomar uma bebida, enfim, e ela foi obrigada pelos seguranças dele a voltar para poder fazer o tal do free coffee, no dia do aniversário dela, que ela queria se livrar daquilo. Enfim, né, então foi sobre ameaça, sobre violência, manipulação. E o que que eu ia falar do acordo? Quando eles se separaram, foi firmado um acordo ali entre eles de US$ 20 milhões na separação. Também, né, tudo aquilo que essa mulher passou, não há dinheiro que vai pagar. Só Jesus, né, gente, para poder curar esses traumas, né, que essa mulher passou. Outra coisa também, eh mesmo após o término do relacionamento, ele ainda controlava, né, você vê que é uma manipulação também emocional, espiritual, e ameaçava divulgar os vídeos, e ela disse que teve uma agressão em 2007 num carro, que tem um motorista que é testemunha
dessa violência, né, que ela sofreu, desse crime. E em outro episódio, ela teve o nariz quebrado, precisando de uma cirurgia plástica às pressas, e aí ele chamou um médico para poder fazer uma cirurgia plástica no nariz dela. Olha isso, gente. Isso foi lá, creio eu, mais no início do relacionamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei. Depois de tudo isso, ela disse que, mesmo após as agressões, né, que ela ainda via uma certa gentileza nele, minha gente, devido à manipulação psicológica que ela sofreu durante 10 anos de relacionamento. 10 anos. E aí a gente vai passar para outra parte, né? Porque no terceiro dia foi o dia que ela deu um testemunho dela, que ela contou a história dela. E no quarto dia, que foi ontem, depende do dia que você está assistindo o vídeo, né? eh, Foi o dia da defesa. Então, eles colocaram várias mensagens de texto, né, mensagem de texto antigas, para poder mostrar que ela fazia tudo, voluntariamente, que ela gostava dele, então que tinha um carinho ali, um afeto mútuo, né, e que e-mails românticos, né, e até sexualmente explícitos, né. Vale lembrar, gente, que ela tinha 19 anos quando ela começou esse relacionamento, ele já era um homem feito, né, creio eu que tinha aí uns 37 anos. Então olha a diferença de idade gritante aqui, né. Muito fácil você manipular uma menina de 19 anos, né. Creio eu também que as manipulações vinham através de promessas, então você vai ter sua carreira, você vai ficar famosa, você vai ficar rica, você nunca mais vai precisar trabalhar, você vai aparecer na televisão, blá, 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 blá. Essas manipulações aí que enche o olho de muita gente, né, que enche o olho de muito ser humano, que acha que a felicidade vai estar nisso, a gente sabe que não, que a maioria dessas pessoas que estão vivendo isso, que parece que é o bom, na verdade, são pessoas que fizeram pactos com o diabo e são humilhadas. Essas pessoas são humilhadas. Um dia a gente fala mais sobre isso, vamos focar na história aqui. Mas a gente sabe que o diabo quer humilhar o ser humano, né, para atacar Deus. Então, essas pessoas que aparecem muito bonitas na sua frente, parece que a vida delas é maravilhosa, só elas sabem o que elas vivem quando as cortinas se fecham. O diabo não dá nada de graça para ninguém, queridos. Nada, nada. Tentaram colocar, né, a Cassie Ventura como uma pessoa ciumenta, né, enfim. Outra coisa também que a defesa tentou fazer é questionar se a questão das drogas, se ela usava as drogas, né, junto com o Diddy ou não, se ela usava a droga sem ele também, e que se isso afetava a sua memória dos eventos, né, dando a entender que ela de repente não se lembrava muito bem das coisas. Eu acho que todo mundo vai se lembrar quando apanha, né, acho que ninguém esquece isso. Enfim, ele falou também de um incidente que teve no festival em Cannes, que ele apertou a perna dela com força, porque ela teria usado as drogas dele, né, enfim. E aí a ideia era minar, era descredibilizar, né, a pessoa, para poder ver se de repente ela tá mentindo nisso, né, quem sabe ela também não tá mentindo com outras coisas, né, em outras situações, né. Colocaram ali mensagem de texto, e-mails para tentar argumentar que ela participava dos freak-offs, porque ela queria participar. Gente, nunca vi uma pessoa com infecção urinária querer participar de freak-off. Misericórdia. Aí tentaram alegar, né, que essa agressão do Didi a ela, em 2016, que tem as filmagens, né, poderia ter sido resultado de uma abstinência de drogas, enfim, tô tentando elaborar ali um caso, né. E aí vai ter uma testemunha também chamada Dawn Harshard, que é uma ex-funcionária de Didi, que trabalhou por muitos anos com ele, e ela é uma testemunha, porque ela já disse ter testemunhado abusos contra a Ventura na época, inclusive um incidente que ele teria jogado uma frigideira quente nela. Então ela é uma testemunha, esperada para poder nos próximos dias, né, dar o seu depoimento. Em relação às pessoas que compareceram ao julgamento, as filhas de Didi, elas entraram, mas determinadas partes lá do julgamento elas decidiram sair, até porque, né, elas são jovens e tudo, e as questões eram muito pesadas, então as filhas saíram, voltaram, saíram e voltaram, mas não sei se isso foi todos os dias, se elas depois pararam de ir ao julgamento.
O marido da Cassie foi, né, junto com os familiares para dar um suporte emocional. O comportamento da Cassie é uma pessoa calma, controlada no tribunal, respondeu as perguntas de forma ponderada, né, equilibrada, e apresentou desconforto com algumas mensagens, né, claro, com certeza, mas não apresentou sinais de agitação ou raiva visíveis. Tem que ter um controle emocional, né, gente? Um controle emocional. Já o Didi, ele esteve ativamente envolvido na sua defesa, né? É isso, essas são as novidades que eu trouxe aí do julgamento para vocês. Se você gostou, deixa o seu like, coloca aí nos comentários também o que você achou disso tudo que eu falei, o que você acha de toda essa situação, você acha que tem uma questão espiritual também envolvida? Como eu citei rapidinho no vídeo, eu já fiz um vídeo o ano passado falando do que acontece espiritualmente, do que aconteceu espiritualmente nesse caso. Se você quiser assistir, você coloca lá. Aqui foi mesmo só uma atualização do julgamento, porque eu não me aguento, gente. Eu não me aguento. Eu acho que a gente tem que expor as trevas sim, sabia? Eu acho que a gente tem que ter esse papel de expor as trevas. Mas muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Fiquem todos com Deus e até a próxima.